É um prazer assim, imenso começar a mediar essa mesa hoje, que tem esse nome super lindo, que é Como Transformar Radicalmente a Sociedade via Políticas Culturais. Meu nome é Maria Carolina Casati. Meu sinal é esse aqui. Isso. Porque eu já dei aula de Libras. E aí, então, eu fui batizada, ganhei um sinal. Eu sou escritora, mediadora de leitura, curadora de literatura, doutora em ciências pelo Programa de Mudança Social e Participação Política na USP. E eu tenho um perfil que é o @encruzilhinhas, que eu peço para todo mundo dar uma seguida, para dar uma moral, porque, graças ao Encruzilhinhas, eu estou aqui podendo mediar essa mesa hoje, que vai ser linda. A gente, de verdade, vai conversar com essas pessoas maravilhosas que têm esses 2 livros que estão sendo lançados, conversados, debatidos hoje. E eu vou, então, só fazer uma breve apresentação de vocês, porque, né, depois a gente conversa, que eu acho que é melhor. Fazer uma apresentação que está no livro, inclusive. Lindenér Pareto Júnior é professor, historiador, filho da classe trabalhadora do ABC, foi operário metalúrgico na adolescência e operário do tempo da educação na nova era das Big Techs. É colunista, curador acadêmico e cultural, escritor, metido a ator e apresentação do Provocação Histórica nos canais do Instituto Conhecimento e Liberta do ICL. Por favor, palmas para o Lindenér. A sua mini bio do livro é uma grande bio. Então, eu vou fazer uma mini para a gente continuar conversando sobre isso. A gente está aqui também com Célio Turino, que é um semeador de ideias, cultivador de sonhos e lavrador de histórias. Nasceu num canto do Brasil, onde as palavras são rio e o pensamento é flor. Em suas andanças pelos cantos mais esquecidos do país e da América Latina, fez da vida um livro aberto, onde a experiência é a raiz e o conhecimento o fruto. Acho que também pode ter palmas para Célio Turino. Eu sempre brinco que as palmas para a mediadora são depois do evento. Se você acha que valeu a pena, aí você aplaude a mediação. Então, vamos aguardar terminar essa mesa. Como eu disse, a gente vai bater papo aqui sobre essas 2 obras e sobre essas 2 pessoas tão relevantes, se a gente for pensar não só a produção do conhecimento, mas pensar também uma ideia de o que é fazer cultura e o que é fazer conhecimento, produzir conhecimento nesse país ultimamente ou desde sempre. Eu tenho algumas perguntas, mas só para suscitar a discussão, né? Só para a gente poder bater papo. E uma das primeiras coisas que eu queria dizer é que esses livros, né, os 2, a gente vai falar de Sementeira, do Célio Turino, Grãos para Transformar Radicalmente a Sociedade via Políticas Culturais, e Crônico e Anacrônico, escritos de um operário do tempo e o fim do mundo, como a gente conhece do Lindenér, são livros que me parecem que não são para ler numa sentada só. Por favor. Ainda que sejam livros relativamente curtos, e, né, no caso do livro do Lindenér, é um livro de crônicas, tem crônica de 1 página. Em tese, você poderia ler numa sentada só. Mas não me parece que é um livro... Os 2 não me parecem que são livros para a gente ler numa sentada só. Me parecem que são livros para a gente consultar. São livros para a gente ler com calma e para a gente poder conversar. E é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer aqui hoje, então. E aí eu queria começar, assim, é para os 2, né? Mas eu vou falar Lindenér, mas é para os 2, sabe assim? Só para, né, organizar o pensamento. Você fala 2 palavras muito ao longo do livro, né? E você faz 2 associações que são muito recorrentes ao longo do livro. Dizer capitalismo como religião e falar de escrita como mortalha. Pensar a escrita como mortalha me lembra, inclusive, textos de autoras negras que produzem literatura, que produzem palavra para escrever a escrita, né, para escrever o outro e para escrever a mortalha do outro. Eu estou pensando especificamente da Escola Chico Mukasonga, com o livro Baratas e com
da Nós, né, da editora Nós, e da trilogia do genocídio, que fala, já que eu não pude cobrir esses mortos que participaram, né, que foram mortos no genocídio de Ruanda, já que eu sou a única sobrevivente da minha família, eu tenho muitos mortos a velar, eu tenho muitas mortalhas para construir, e eu construo essas mortalhas pela palavra. E eu queria te ouvir um pouco falar sobre essas duas metáforas desse tempo que a gente, né, esse mundo que a gente não conhece mais, né? Pensar nessa ideia de capitalismo como religião e da escrita como mortalha. Olá, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, bom dia, é verdade. Tudo correndo nessa vida e não foi diferente hoje. Quase escapotei 3 vezes descendo esse morro aqui, de lá para cá, nessa Paulicéia. Mas primeiro, uma alegria ver vocês aqui. Queria agradecer a mediação da Carolina, que prontamente aceitou. E como eu sou emocionado e sempre faço umas comparações bem absurdas, que até aparecem no livro, mas às vezes nem tão absurdas assim, há uma história entre os meus paretos e os seus casates que estão dentro quase de um longo século XX, digamos assim, porque o meu bisavô Oswaldo Pareto era filho de uma escravizada liberta com um italiano. E era o único homem de uma família de 7 irmãs. E esse Oswaldo Pareto, então, era filho de um italiano com a Maria Tomásia. E aí, depois, estamos aqui com uma história quase que invertida. Você, filha de uma brasileira, mulher preta com italiano. Mas, enfim, queria agradecer a você, no Conta Sente, queria agradecer ao Célio. A gente está se reencontrando aqui depois de um tempo para pensar essas ideias impressionantes do Célio Turino, com a sua celedeira e seus pontos de cultura, né? E ver esse grande público aqui é emocionante. Vou até levantar um professor de longa data, né, Zeca? Zeca é um camarada que está aqui há muito tempo na minha vida, desde que eu era professor lá em São Caetano, quando eu plantava a bananeira na sala de aula, vindo de ressaca, né? Isso não pode contar em público, mas uma alegria ver tanta gente querida aqui. E queria aqui saudar os atores que eu sempre quis ser, né? A Bárbara Bruno, o Joca Andreasa e todos os camaradas, amigos e amigas, pessoas queridas que estão aqui. A mortalha, porque acho que todo mundo que se forma em história acaba, de alguma maneira, percebendo que, pelo menos desde a era dos extremos, né, é tudo tiro, porrada, bomba, sangue, e acho que não há como ficar em paz e escrever qualquer coisa, seja historiograficamente, seja por via pneumatônico ou da literatura. É sempre uma mortalha, né? E a gente é atravessado por elas todas, mas aí a gente vai ficando mais velho, vai pegando pessoas, e no meu caso específico, uma grande teoria intelectual que na verdade não conseguiu se fazer porque foi massacrada, né? Uma mulher. Aliás, esse livro é sobre as mulheres que atravessaram e atravessam a minha vida, as amigas, a minha mãe que morreu recentemente, as amigas que eu fiz muito mais recentemente também, e enfim, então essa mortalha atravessa, a Bruna disse que é uma catarse, né? É uma forma de conseguir continuar narrando e dando um jeito nessa dor brutal. E capitalismo com religião porque, como a gente bem sabe, dos nossos espaços de trabalho, passando pela própria lógica de organização de um evento, mesmo que literário, é tudo sobre mercado. Dinheiro, grana, quem pode, né? Quem vai ter mais destaque, quem não vai ter, quem vai estar em palcos com grandes corporações e quem vai encontrar os amigos, pelo menos num cantinho desse espaço. Então acho que por isso também. Então não vou me alongar muito, mas acho que passa por aí. Você está falando que a gente está aqui entre Pareto, Casati e Turino, né? Você vê que realmente a Itália veio com tudo para essa mesa hoje. Tem uma outra fala no livro, né, em alguns momentos você vai falar sobre que a gente está vivendo tempos outros, ou que deveríamos viver tempos outros, e vai falar desse problema ou dessa questão do Ocidente, talvez, de enxergar e de viver e de se comportar e de interpretar o mundo a partir de uma percepção cronológica do tempo, pensar o tempo de Cronos, que é aquele que devorava tanta gente, nos devora a todos nós. E você também vai fazer uma referência a povos originários e ancestrais e africanos
que, em sua maioria das vezes, vão ver o mundo a partir de uma ótica espiralar, vão ver o tempo a partir de espirais, nos quais as coisas acontecem, digamos, simultaneamente, né? Estava numa aula da Leda Maria Martins essa semana e ela vai falar que o passado ele é habitado pelo passado, habitado pelo presente, habitado pelo futuro. E assim com tudo o que a gente chama de tempo verbal, né? Ou de percepção de tempo. Isso conversa demais, inclusive com o título desse livro e com os grãos que são plantados ao longo do livro para a gente pensar possibilidades de mudar a sociedade a partir de políticas públicas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa ideia de semear, de sementes e de grãos, e que demoram, né, um certo tempo para frutificar, depois que a gente planta. E pensar também nessa metáfora que você traz logo no começo do livro. Pode falar você? Que você traz logo no começo do livro, que é pensar a agricultura cultura como agricultura, né? E faz também uma reflexão a partir da ideia de cultura como agricultura, de plantação, essa discussão a partir de vários tempos, mas também pensar uma ideia de agora, atualmente, o que é inteligência artificial. Né? Bem, bom, boa tarde. Obrigado. Vou falar em pé também. Eu vou ficar sem calma. Obrigado, é uma felicidade ter vocês aqui. Eu vai chegando e ia falando com a Silvana, minha companheira. E ela está tirando foto. Eu sempre viajo com ela, sempre a gente sabe. Não consigo mais fazer atividade sem estar lá até. Aí estou lá. Por um monte de lugar, leva a Silvana no box. Em março nós estivemos em Reynosa, na fronteira com o México. Aí eu queria ler um poema sobre o muro, então fomos à frente do muro, fizemos um ato. Mas enfim, no lugar era um pouco complicado para ir também. E assim a gente vai correndo. Mas enfim, queria agradecer demais o Joca aqui, meu tempo de Unicamp, ele entrou um pouco depois de mim, entrei em 79 e para fazer história. Joca é do começo dos anos 80, né? E aqui está com o Lidner também, que a gente conversou com mais excursões, né? Nós vamos pensar as excursões, pessoalmente, agora que nós estamos nos encontrando, né? Que é historiador, como eu, começou como operário metalúrgico, como eu, como operário gráfico. Eu comecei como gráfico. E depois eu fui adentrando nesse mundo da cultura, né? Aliás, foi muito bom para mim, porque eu fui trabalhar como gráfico na Secretaria de Cultura em Campinas, tinha 16 anos. E aí eu imprimia todo o material de divulgação da programação cultural, em 77, e comecei a me interessar para acompanhar tudo aquilo que eu ajudava a divulgar com o meu ofício. Daí eu fui adentrando nesse trabalho. Esse livro, Sementeira, é o primeiro que eu escrevi agora na minha volta ao interior. Eu sou caipira de Campinas, vivi lá por um bom tempo, depois fui trabalhar aqui em São Paulo como diretor de lazer, promoções esportivas, depois fui trabalhar no Ministério da Cultura como secretário da Cidadania Cultural. Na época eu fui chamado para pensar um programa de descentralização da ação cultural. Daí surgiram o Cultura Viva, os pontos de cultura, a Ação Griot, e enfim, uma série de trabalhos. Desde 2010 eu caminho mais fora do Brasil, assim, levando essa ideia pela América Latina, né? E que já está em uns 18 países. Tem alguns outros livros que até estão aqui na feira e eu gostei de falar. É o Na Trilha de Macunaíma, que está na 3ª edição, pela editora Senac. Faço uma discussão e, para mim, muito me honra estar aqui no Espaço Mário de Andrade, porque faço uma discussão com uma relação entre a Muiractã e a perda do Rio Tietê. E discuto a questão do trabalho, né? E na editora do Sesc tem, Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, que eu conto sobre essas viagens e ações pela América Latina, do México até a Argentina, enfim, passando por 11 países. O Sementeira foi escrito no interior, que agora nós voltamos a morar no interior, e estamos morando em Vinhedo,
e o nosso quintal dá de frente para uma mata, e eu comecei a escrever. É prosa, reflexão, são 38 capítulos, num livro pequenininho, mas, enfim, eu achei que eu devia entregar todas essas reflexões ao longo da minha vida sobre política cultural e de como ela pode transformar profundamente a sociedade. Aí eu acho que tem uma conversa, um diálogo com ele. No final, o último capítulo, eu sugiro dois conceitos. Um é o de urgência histórica, face ao colapso climático e civilizatório, que não é climático também, é civilizatório, que o mundo está vivendo, e entendo que a gente deveria romper com a ideia de paciência histórica, de configurações, transformações sociais de longo prazo. O momento tem que ser para agora. E o conceito de emergência cultural. Depois a gente pode falar. Mas o livro eu comecei escrevendo a partir de um poema, e que eu escrevi sobre uma história de um amigo meu que contou essa história para mim há muito tempo atrás, e eu resolvi escrever. Eu posso ler o poema? É uma homenagem a ele, e porque quando eu estava iniciando os pontos de cultura, os pontos de cultura, não sei se vocês conhecem assim, mas é um reconhecimento da ação que as comunidades já fazem, potencializando. Chegamos a 3.500 em 1.100 municípios, 9 milhões de pessoas envolvidas, e cada um fazia o trabalho de uma forma, mas havia um único ponto obrigatório, que era o estúdio multimídia, para gravação de vídeos e de música, para conexão em rede e tudo mais. E contando isso para ele, ele falou, pois é, ele é mais velho que eu, né? E eu fazia algo semelhante quando era estudante, no interior da Bahia. E aí eu vou contar o poema. A partir do poema é que eu escrevi o livro. E o livro eu escrevi, dei esse título de Sementeira, porque seriam sementes, né? Vou tratando de várias questões, audiovisual, política de edital para política pública, alguns capítulos sobre isso, livre leitura, enfim, todas as questões que, ao longo da minha vida, eu trabalhei. Então, ao poema, que eu já falei demais. O título do poema é Gravador de Rolo. Para Ronald Freitas, amigo camarada, que contou essa história para mim. Agora repasso a quem queira escutar. Um velho barracão, tule a guardar ferramentas, grãos e sementes. Entre catingueiras, angicos e bromélias, a gente pobre do sertão. Camponeses, meeiros, gente analfabeta, a quem tudo foi negado. Mandioca, milho, fava, feijão, era tudo que plantavam. No interior do Nordeste do Brasil, nas tardes de domingo, se dirigiam ao barracão, não mais para guardar ferramentas e grãos, mas para pegar sementes de outro tipo, sementes da cultura e da educação. Um círculo de cultura a ensinar as letras. Todo domingo, semana após semana, da cidade ao campo, para lá se dirigia um jovem estudante. Ensinava a ler e escrever sob o método de Paulo Freire, com auxílio de uma lousa e um gravador de rolo. Circulavam letras, amor e esperança. Do gravador saíam histórias, música e memória. Toda semana, aos domingos, após a missa, camponeses aprendiam a ler e escrever, assistindo aulas, cantando música, compartilhando histórias. E o gravador de rolo, grande, desengonçado, como os gravadores da época, guardado com carinho no barracão que era Túlia, bem atrás das ferramentas. Toda semana, aos domingos, escondiam o gravador da sanha do patrão. O patrão já havia dito, nas terras que eram dele, máquina de difundir ideias não seria permitida. Ordem dada. Se o capataz encontrasse, era para destruir. A voz de Paulo Freire saía daquele gravador desengonçado, e histórias, e músicas, e aulas. Um dia de domingo, como em todos os dias de domingo, o jovem educador foi ao campo e adentrou no barracão.
o povo estático, o gravador estatelado, a lousa arrebentada. Nunca mais houve aula naquele lugar. Dia 31 de março de 1964. O golpe civil-militar se fez anunciar. Aula emudecida, esperanças desencantadas e o gravador de rolo está estraçalhado no chão do barracão. História dobrada, passada, presente, ecoada entre grãos e poeira do tempo, eu conto agora da memória do jovem estudante. Então, só para finalizar, então, a partir desse poema é que eu construí o livro. E o primeiro grão que eu proponho é o Mutirão Paulo Freire, para a alfabetização de 8 milhões de brasileiros com mais de 15 anos, né, em 2 anos. Isso, na verdade, era um projeto que, quando eu estava no Ministério da Cultura, eu tentei puxar para a secretaria que eu dirigia, que é da área da educação. Eu queria fazer isso pelos pontos de cultura. Evidentemente, não consegui fazer. Eu gosto de fazer cálculo em política pública e tem um defeito que eu gosto de escala, assim. E eu tinha feito os cálculos, isso é perfeitamente possível a um custo muito baixo, que é de aproximadamente R$2.000 por alfabetizado adulto. Então, seria possível conseguir alfabetizar 8 milhões de adultos em 2 anos. Então, daí, a partir do poema, lembrando dessa história do Freitas, eu escrevi esse primeiro capítulo e depois entendi que devia apresentar outras ideias, intercalando um pouco entre poética e construção de políticas públicas. Às vezes são duras, assim, às vezes eu analiso como fazer um edital, como organizar isso, porque, ao meu ver, a gente está com políticas públicas muito equivocadas nessa área também, mas, enfim, isso está aí no livro. Obrigado. Obrigada. Eu acho que a leitura do poema tem muito a ver com a minha outra pergunta. A gente estava numa mesa agora que a Fernanda falou, parece que meu roteiro vazou. Parece que meu roteiro vazou. E a gente, inevitavelmente, nos 2 livros e na vida, enfim, atual, a gente vai falar sobre necropolítica e sobre quem que pode viver e quem que deve morrer, né? Inclusive pensando em políticas públicas de cultura, mas pensando, de fato, a possibilidade de existir. E acho que isso também se relaciona com uma ideia que você traz no livro, que eu estou acostumada a pensar sobre ela também, que é, no meu caso, pensar em história oral. Então, quais vidas são interessantes da gente contar? Quem que deve ter a vida narrada? Por que eu vou perguntar para essa pessoa sobre a vida dela? E você pergunta justamente isso, né? Quem que é relevante? O que é relevância? E acho que isso tem a ver com essa discussão de quem que a gente deve instrumentalizar para viver o mundo também. Quem eu vou alfabetizar? Por que eu vou alfabetizar essas pessoas? Quem que eu deveria oferecer cultura, né? E aí eu queria ouvir vocês falarem um pouco sobre isso, vocês dois. Pensar essa ideia mesma de necropolítica e essa ideia de quem é relevante, não só para ter a sua vida contada, mas para ter a possibilidade de viver para depois a gente contar essa vida. Bom, primeiro eu esqueci de uma questão de ordem fundamental aqui. Vai. Não só saudar as pessoas queridas que deram, né, nos prestigiar, e que, claro, aqui dentro de uma festa, digamos assim, né, do mundo romano, de Baco a Dioniso, queria saudar aqui os nossos atores e atrizes, né, a Patrícia Vila está lá, que estão em cartaz aqui de novo com a Bárbara Pruno, o Joca Andreasa, estão em cartaz com a peça da Gertrude Stein, do Picasso e da companheira, né, a Alice Toklas. Então, prestigiem. Tudo isso aqui, e a Vanessa está lá também. Tudo isso aqui é uma desculpa para eles me levarem por teatro e eu, por fato, fazer aquilo que eu sempre quis fazer quando eu era mais jovem, né? Mas tem uma questão de ordem fundamental que eu vou pedir a ajuda de vocês, da Bruna, mas do Roger, da Elô. Eu trouxe vinho para todo mundo aqui. E vamos abrir, tem que ter o saca-bolha.
vamos abrir e distribuir os copinhos para as pessoas fazerem os labor. A Nilce também ajuda, porque ela é do mutirão que eu tô ligado. Então, a questão de ordem é, vamos espalhar os itens. Gente, mas essa era a primeira coisa. Antes de abrir a mesa, a gente tinha que ter falado isso. Porque eu cheguei atrasado pra variar, né? Vou te falar, viu? Como que não fala do vinho? E é um vinho branco, pra esse camarzinho tá ótimo. Não, e eu vou... Como é que a gente não vai molhar a palavra pra mesa? Por favor. Pois é. Nenhuma obrigação aqui, Zé. Ó. Traz aqui os copos pra nós, né? Gente, Por favor, a mediação agradece. antes de responder a nossa gloriosa Maria Carolina Casati, eu queria falar um pouquinho rapidamente dos andailhos do livro, né? Tava ali no fim de 2023, nesse primeiro ano de luto da Leonina que, né, faltava ali a minha intervenção intelectual na família também, mas é aquela pessoa que cuida de você nunca imagina que vai morrer, né? Que de repente morre do nada. Aí, tudo muito conturbado, eu me jogando de volta para São Paulo, ainda sem morar aqui de novo, fazendo um monte de coisa no ICL, mas ainda dando aula na PUC Campinas. E por fazer as coisas, evidentemente, ligadas à política, né? E a me posicionar politicamente com muita contundência, fiquei nessa transição até ficar em função aqui de São Paulo de novo, que era o que eu queria também. Mas aí mudei de volta e fui acolhido por uma cidade brutal. Quer dizer, 10 anos antes eu morava na Maria Antônia, fazia mestrado, doutorado lá na FAUSP, e acho que por ser mais jovem também não percebia tamanha hostilidade que percebi de volta aqui quando em 2023 voltei a morar no centro. Caos, né? Acho que o rebote pandêmico, todas as necropolíticas bolsonaristas e assim por diante. O negócio assim absolutamente... E aí o barulho me invadia de um jeito que até vendo o filme do Jonathan Glazer sobre o Rudolf Höss e o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, aquilo me incomodou tanto, porque aquele barulho que vinha de fora fazia aquela família supostamente feliz do comandante de um campo de concentração ouvirem de longe só os gritos das pessoas, que é o que acaba acontecendo em São Paulo, tempo todo, né? E a gente mora, não sei se você sabe disso, né? E aí tudo isso me levou a falar para o Chico Alves do portal de Séries Notícias. Falei, Chico, eu quero escrever, né? Mais uma vez, a linha grande, cara de pau operário, eu se botei para escrever o negócio sem eventualmente me chamar e escrever para nós. Falei, eu quero escrever, vamos lá, vamos, topou, bem, comecei a escrever. E já tinha na cabeça de alguma forma que eu queria transformar isso depois em livro, mas não sabia como. Aí, vivendo muitas aventuras, entre outras, por exemplo, com o Ângelo Battistini Marx, que me convenceu a ir para Portugal, fez os 50 anos da Revolução dos Cravos, fui sem dinheiro, devo até hoje, mas entrevistei a Laura de Melissover, que você um dia reclamou e me espinafrou. Você foi para Paris, não entrevistou a Laura? Aí entrevistei ela em Portugal depois aqui também. Mas o fato é que aí eu fui colocando tudo isso no papel, tentando fazer valer a minha formação de historiador, mas também de um certo lirismo que ficava ali no pesado. E aí, a necropolítica atravessando isso tudo, né? Tanto na minha formação de história, com os autores que ele estudou, e, como você bem sabe, a Maria Ribeiro também, com autores e autoras que a gente vem reaprendendo em função, por exemplo, da provocação histórica, né? Quando eu começo a receber Elisa Larkin Nascimento, Matilde Ribeiro, que foi a primeira secretária das Relações Étnico-Raciais do governo Lula, aprendendo com essas mulheres, com essas pessoas, com as mulheres negras, com Abdias Nascimento, via Elisa Larkin Nascimento, enfim, tudo isso foi condensado nesse livro, cuja capa é do Jean Willis, de um pastiche, em cima da Folha de São Paulo, Saturno Devorando os Filhos, do caso As Notícias. O Jean, além de tudo que fez, ele é um artista virtuoso, ele fez a capa para o livro, e julgue de foi que estava aqui no começo, mas foi assistir um jogo de futebol, né, Chico do Ju, escreveu a orelha, prefácio do Chico Sá, quem eu agradeço imensamente. E eu tentei deixar todo mundo dentro. Então, as pessoas que passaram por esse caminho estão dedicadas aqui no final de Cara Crônica. Então, para Nilce, para o Pardal e para Ju, o Pardal um dia que tomou uma pílula nunca mais voltou a ser o mesmo. Tá todo mundo aqui de alguma forma. E vários historiadores e historiadoras também, que eu cito ou não, que estão também no início dando a advertência dos doutos e fazendo uma benção também, né? Então, eu queria só frisar isso e dizer dos andailhos desses escritos de um operário do tempo. Foi um amigo que também pegou a estrada no tempo comigo para Campinas, o Fábio Morales, que é professor da Federal de Santa Catarina, que eu falei, o historiador operário. Aí ele falou, não, operário do tempo. Então foi o Fábio Morales que fez eu alterar para o operário do tempo. E o Cauê e o Hugo da Autonomia Literária, os publishers, o Cauê falou assim, não, mas coloca aquela frase que você colocava antes do Instagram, né? Que eu colocava assim,
historiador, professor, não, historiador, um professor brasileiro, historiador, tentando narrar sem surtar o fim do mundo como a gente conhece. Na pandemia eu coloquei isso lá e ficou, e pegou, tal. Depois eu acabei alterando, né? Mas aí o Cauê pediu para eu colocar esse restante. Então é isso, se o pessoal não gostar das crônicas, pelo menos vão ler o Chico Sá, o Juca Kfouri, o Rafael Var Marquese e as pessoas todas que estão aqui citadas desse livro. E tem os meninos talentos aqui, tem 100 formados que eu vi, parabéns, meu clipe. Biel, um beijo do coração de vocês. Não sei se eu respondi a necropolítica, mas tá tudo ali, né? Bom, eu trato desse assunto aí, entre as sementes, né? Primeiro, sempre analisando situações muito concretas. Aí eu analiso El Salvador, que é um país que eu estive bastante, conheço bem, e o que tem ocorrido enquanto exatamente laboratório de necropolítica, né? Aí eu conheci o Bukele, inclusive. Uma das vezes que eu fui para El Salvador, ele me entrevistou. Ele era um jovem youtuber, a promessa jovem da FMLN, que era a Farabundo Martí, né? Ele vem da FMLN, né? O pai dele, inclusive, era um comerciante que ficou rico ali em El Salvador, palestino, e que ajudava o Partido Comunista. E eu conto essa história, enfim, não vou entrar no Bukele, mas aí eu coloco aí sobre a mega prisão, né, de 40 mil pessoas, como que eles estão prendendo os jovens por tatuagens e coisas do tipo, e faço uma comparação com a política estabelecida em Medellín, que é outro lugar que eu tenho alguns dos mais queridos amigos aí, frequento bastante, e mostro a diferença disso aí, fazendo a discussão entre biopoder, necropolítica e biopotência, né? E a biopotência é a possibilidade que a gente tem de puxar a inteligência vital, as capacidades criadoras, criativas da sociedade, das pessoas, como contraponto ao biopoder, aos processos de construção e de sujeição, né? E que aí também eu trato um pouco sobre o poder judiciário e sobre as polícias e forças armadas, aí analisando um pouco como que as sociedades se sujeitam a esses poderes, se disciplinam, né? Aí Foucault, e como que isso vai nos conformando e nos leva à necropolítica. Por ver, e aí entro no exemplo ali de El Salvador, aí como análise de caso mesmo, e a alternativa que foi em Medellín, que foi inverso. No outro livro da América Latina eu conto passo a passo como que eles conseguiram os êxitos em Medellín. Medellín era a cidade com maior índice de homicídios do mundo, 392 por 100 mil habitantes. São Paulo está com 10, um pouco menos, 0,8, 9, só para a gente ter uma ideia do padrão de diferença. Esse era o morticínio diário, né, que acontecia lá. E eles estavam ali na boca de um vulcão, não tinha mais como mudar, e conseguiram uma engenharia social, comunitária, também com empresários, organizações comunitárias, movimentos de base da igreja, conseguiram reverter essa situação. Tem uma característica em Medellín, na Colômbia, que é a da possibilidade de haver partidos municipais. Eles criaram um partido municipal, chamado Compromisso Cidadão, e em 20 anos conseguiram reduzir esse índice para 19 por 100 mil. Estacionou nisso. Depois houve regressões de 2016 para cá, né? Mas de 94 a 14 eles chegaram a isso, e a partir do reconhecimento da potência, da capacidade criativa das pessoas, do respeito e das pequenas gentilezas. Só para dar um exemplo. Primeira vez que eu fui lá, hoje meio carne de vaca, assim, mas a primeira vez fui meio com uma autoridade, assim, tinha participado do governo do Lula, tudo, e eles me levaram, em primeiro lugar, para conhecer, eu fui junto com a Silvana, nos levaram a um banheiro público. E o que havia no banheiro público?
papel higiênico, o banheiro público era limpo, tinha arte também, tudo muito simples assim, tinha os mosaicos e tal. E não era um banheiro público, eram os banheiros públicos. E assim, outras pequenas delicadezas que se fez. E depois vem as bibliotecas parque, teleférico, blá, blá, blá. Mas, enfim, começa-se por esse tipo de gentileza às pessoas, né? Em El Salvador, já é o oposto. Houve muita leniência com a violência social e urbana, né? Salvador passou pela Guerra Civil nos anos 90, houve processo de pacificação, muita migração aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os emigrados, né? Eles constituíram as maras, né? Mara vem de marimbondo, e que elas fazem, elas se autodefendiam, principalmente em Los Angeles. Eles foram deportados para El Salvador. Vários desses jovens, eles mal falavam o espanhol ou falavam um espanhol americanizado, constituíram as maras em El Salvador, e El Salvador, assim como Guatemala, assim como Honduras, tinha índices de violência de 150, 120 por 100 mil habitantes. É o Triângulo Norte da América Central. E ocorre que o governo da FMLN, né, que à época um governo mais de centro-esquerda, ele foi leniente com essas violências, né? E isso criou algo insuportável. Então, qualquer padaria que você ia, alguém com escopeta, um segurança, tudo vendido na grade. Isso também criou uma situação que permitiu para que esse rapaz, que até tem essa origem, nesse outro campo, hoje ele é um ícone da extrema-direita, né? Mas ele veio com uma proposta, criou um movimento chamado Novas Ideias e entrou com um processo de profunda necropolítica, de aprisionar todo mundo. Os índices caíram, hoje está em 2 por 100 mil habitantes, mas é que o índice de desaparecimentos é muito grande, então não há estatística precisa. Daí, analisando essa triangulação, biopoder, necropolítica e biopotência como alternativa para esse processo, é que eu vejo que a gente precisa trabalhar com esse conceito da emergência cultural, mas que fica um pouquinho adiante. Tá bom? Em 23, eu pude entrevistar a Silvia Federici, e a última pergunta que eu fiz para ela foi justamente... Tem que brindar e beber, depois continuar falando, né? Por isso que agora eu volto. E a última pergunta que eu fiz para ela foi justamente: não parece que o capitalismo vai acabar amanhã? Ele não está dando mostras de que ele vai acabar tão cedo. Então, como é que a gente sobrevive, apesar da possibilidade do capitalismo não acabar tão cedo? E uma das coisas que ela falou foi voltando às práticas e ao pensamento comunal. Você parou a conversa, né, para citar todo mundo que está nesse livro. O seu livro começa com uma conversa com um amigo que vai falar de práticas comunais, de práticas coletivas. A gente está aqui, né, só faz sentido a gente estar aqui porque tem outras pessoas nos ouvindo. A gente escreve um livro porque a gente espera que ele vai ser vendido e que outras pessoas o lerão. Então, a gente faz doutorado para isso também, né? Que as outras pessoas vão ver nossas pesquisas. Não, sabe por que eu estou falando isso? Porque faz 2 meses que eu fiz o doutorado. Uma semana depois, eu estava conversando com o Linda Nery no Provocação Histórica. Então, eu ainda estou meio assim, sabe? Foi tanta coisa que aconteceu para esse doutorado acontecer que o tempo todo eu fico marcando que eu consegui terminar isso no coletivo, por conta da rede. E aí eu queria ouvir... Muito obrigada. Aí eu queria ouvir vocês falarem um pouco mais sobre essa perspectiva comunal, coletiva, de rede, de encruzilhada, sei lá como é que a gente vai chamar, mas pensar, ouvi-los falar um pouco mais sobre essa necessidade de não estar no indivíduo,
né? E talvez pensar isso em subjetividades e afetos outros que serão mobilizados. Falou que era só para avaliar depois da mediação, ao fim e ao cabo, mas parabéns pelo doutorado. Vamos aplaudir a Maria Carolina Casati. Obrigada. Porque quem está na academia assim, há muito tempo, ou tem uma certa tradição na universidade, às vezes acaba não percebendo como isso é importante para pessoas que vieram do mundo working class, vamos chamar, do mundo real. Então eu lembro que foi um ritual, assim, no meu caso também, de passagem muito bonito. E, mais uma vez, e sempre freudianamente, né, tentando, acho que no fim das contas, colocar na prática aquilo que minha mãe tentou nos anos 80, quando era essa intelectual já, era uma mulher da cultura, tentou ser vereadora em Pouso Alegre pelo PFL, mesmo que ela não tivesse nada a ver com o PFL, mas foram as correntes da época lá. Eu lembro do nome dela, assim, vinculada ao prefeito Rosinha, ou Rosa, e era uma Rosinha, Sueli com Y, o nome dela não era com Y. Mas, enfim, figuraça. Era toda essa história misturada. Então, a gente acaba esquecendo o quanto é importante e bonito, né, fazer essas teses e levá-las ao mundo, hoje e agora, muito mais fora dos muros da academia, mas também em função do rigor, né? Então, parabéns. Sobre o capitalismo, que é a pergunta que não quer calar há uns 600 anos, né? Acho que o primeiro ponto para a gente... Eu tenho a impressão, assim, né? Não eu, mas esses autores, autoras todas, que quando a gente fala de capitalismo, esvaziando o termo conceito, a gente esquece que ele, de fato, é uma religião, né? Eu tenho uma convicção, eu sei que é meio burro isso, mas tenho uma convicção de que nenhuma religião do mundo, hoje, de fato, concretamente, do ponto de vista do imaginário, aquilo mesmo. Elas estão todas vinculadas à lógica do capital, do capitalismo e do mercado. E aí a gente pode, numa perspectiva de longa duração, ou como costuma dizer um historiador e inspiração para muitos aqui, nessa dialética da duração do tempo do capitalismo, no caso o Rafael, é esse historiador, a gente pode jogar na longa duração mesmo dos séculos a gênese daquilo que depois, sobretudo a partir do século XIX, vai estraçalhar qualquer forma ou possibilidade de comunidade, de comunhão, de troca efetiva, que não esteja atravessada, perpassada pelos ditames do mercado. A gente vira mercadoria. Acho que uma das coisas que aparecem o tempo todo nas mortalhas que você muito bem citou, e me emocionou mais uma vez, desde que eu te vi a primeira vez lá no debate com a Ingrid e com a Gabi, é a precarização, né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Todo mundo aqui, ou muitos que estão aqui, estão vinculados a uma lógica no mercado de trabalho que, primeiro, tem que ser empreendedor de si mesmo, tem que ser PJ, né? Ou estão em lógica de trabalho, mesmo que estejam um pouco mais estabilizados, que são brutais. Mesmo os espaços públicos, as instituições públicas estão perpassadas por um produtivismo brutal. E assim, está todo mundo muito na corda bamba, né? Seja a classe artística aqui representada, seja professores e professoras, trabalhadores da cultura, como o pessoal da literatura, que está aqui também, agentes literários, pessoal que faz a produção cultural, né? Pensando em comunidade, esse livro também é sempre uma homenagem a essas mulheres todas da arte, da cultura, do cuidado, a Bruna de Fátima, que aqui está, minha companheira namorada, que atravessou esse caminho sombrio comigo, me ajudou a sair um pouco dele também, mas também a Elon Macrini, que vive as agruras do mundo do trabalho junto comigo, ouvindo e também sendo ouvida, e fazendo esses espaços de resistência, né? Mesmo que a gente muitas vezes saiba que eles fazem só um verão de andorinha única, mas é a única forma também de resistir a essa estrutura maior que nós, né? Acho que é isso, né? O que a gente é de fato capaz de fazer diante dessas estruturas brutais. O comunitário é o ponto de cultura, né? O ponto de cultura é exatamente esse conceito, tanto que que combina com a cultura viva, né? Ponto de cultura eu tirei o nome a partir do conceito matemático do Arquimedes. Dá-me um ponto de apoio, uma alavanca e eu moverei o mundo. As políticas culturais, elas sempre são num sentido mais iluminista, elas vão de fora para dentro. A ideia é iluminar o que as comunidades fazem e
colocar esse conceito matemático em diálogo com o conceito biológico, que é o de cultura viva. Por isso que se apresenta assim. E, pela América Latina, virou cultura viva comunitária, exatamente. É uma reafirmação. Aqui não foi tão necessário, porque a gente já compreende dessa forma. E é dessa forma também que a cultura viva se aproxima do conceito do bem viver, que é o Tecoporã dos Guarani, ou Sumac Calçai, do Quechua. Vários povos têm os seus conceitos, como o Ubuntu, do Banto, né? Que se traduz como eu sou porque nós somos, mas não é a tradução mais precisa. Mais precisa é a minha humanidade, ela só existe na relação com a humanidade do outro, que também dá o eu sou porque nós somos. Mas essa força em movimento, e que está presente em um conjunto de culturas e de povos de raiz, né? Seja aqui nesse continente chamado por Américas, seja na África. A permacultura vem da observação do modo de viver dos aborígenes da Austrália. Certa vez eu conheci um indígena austríaco, ele era celta das montanhas e se identificava assim. Então, assim vai. A gente tem esse processo. É nessa relação em comunidade que a gente vai implodir o capitalismo. A única coisa é que, no final do livro, eu trabalho com essa ideia de que não é tão de longo prazo assim. Veja o que está acontecendo agora ali no Oriente Médio e tudo mais. Os colapsos eles vão acelerar o tempo, e a gente tem que perceber isso e assumir que é necessário fazer uma revolução. Em outra época, em outro momento, eu pensava que seria uma revolução de caráter socialista, estatal. Hoje eu vejo de uma outra forma, entendo que é uma revolução pelo bem viver, mas ela pressupõe a derrocada completa, plena, dessa mercantilização da alma, né? Que é que o capitalismo traduz. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui ouvindo vocês, porém a produção já me falou que nós estamos nos encaminhando para o até breve. E aí eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma, se alguém da plateia tem perguntas, eu vou ser muito generosa e eu vou deixar você usar o meu espaço para fazer a sua pergunta. Olha só, o comunal, ele vai te dar o microfone. Aliás, espera só um minutinho. O Célio deu uma ideia aqui. Se tiver mais de uma, todo mundo já faz. E aí depois eles respondem, tá bom? Obrigada. Para não ocupar muito tempo aqui, para o Célio Turino, esse seu conceito de biopotência me interessou muito. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? A gente tem mais alguma pergunta? Tem aqui, então, por favor. Vai perguntar nada do DCE, Não, sem nostalgia. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que, dentro desse ambiente da cultura, a gente pode abordar a questão da religiosidade dentro desses parâmetros que a gente tem vivido agora, que começou com a tal da teologia da prosperidade e agora virou a teologia do poder, né? De que maneira que vocês olham para esse ambiente onde essa manipulação, sabendo, por exemplo, que a Bíblia, que é o carro-mestre desses operários da religião, né, desses comercializadores da religião, é um livro que foi escrito por várias pessoas e que foi adaptado ao longo do tempo de forma a suprir as necessidades do poder. É isso. Acabamos as perguntas? Então, acho que vocês podem responder, por favor. Quer começar? O Célio começa. O biopoder é esse processo, ele é verticalizado, concentrador, não é? E ele se impõe exatamente por subtrair. O poder ele é sempre relacional. Vou ter que falar um pouquinho mais. Assim. O CO001, vamos lá. Vamos lá. O poder ele é sempre relacional.
Nesse momento, estou com mais poder que vocês, estou aqui com o microfone. Vocês estão cedendo isso. Ele pode ser por uma coerção, pela força, ou pode ser pelo consentimento. E aí ele disciplina a vida social. A necropolítica é quando a gente trabalha nessa perspectiva, a gente, né, a sociedade, né, e a gente também, porque a gente consente. É quando aí eu vou falar de Ministério Público, Justiça e tudo mais. E ela impõe processos de medo, de solução da vida do outro, não só da vida humana, nós também temos uma visão muito antropocêntrica, não é? É a vida dos animais, a vida dos vegetais, a vida do planeta, dos demais seres e tudo mais, né? E a biopotência é essa energia vital, é a capacidade vital de a gente elaborar uma outra forma de pensamento. Inclusive, tem um outro capítulo que eu trato sobre inteligência artificial, e colocando como alternativa a inteligência vital, e que é essa inteligência dos processos da vida. Isso seria, em síntese, né, bem rapidinho, a biopotência. Né? Na relação com as religiões, né? Há essa dimensão da espiritualidade, né? É um mundo do mistério, as pessoas adentram nesse mundo, ou não, não é? E eu adentrava muito pouco. De um tempo para cá, comecei a observar, talvez a Silvana me ajudou, mas, enfim, as pessoas buscam a sua explicação com o mistério. E há formas de interpretação disso que também se confundem com o mítico, não é? E a partir daí, o papel de uma política cultural é conseguir estabelecer esse diálogo e possibilitar essa percepção de uma construção de uma inteligência coletiva, mas que se dê autonomamente. Por exemplo, a equação do ponto de cultura, ela tem uma equação matemática para definir o ponto de cultura, né? Que é ponto de cultura igual a autonomia mais protagonismo elevado à potência das redes. Então, é A mais P elevado às redes, né? Isso se dá em teia, né? Então, nesse processo, a gente foi fazendo também com uma série de experiências. Com o contato, eu tive a oportunidade de conviver com alguns povos indígenas, né, na Amazônia, com os Axaninca, com os Yaolapit, estabelecer uma relação de amizade, de contato, pude perceber um pouco essa dimensão. E depois, pela América Latina, a mesma coisa, né? E também com as culturas de matriz africana e a religiosidade de matriz africana. Você pegar o conceito agora do Sankofa, né? Que é o pássaro que olha para frente, que voa para frente, olhando para trás, não é? Você estabelece esse diálogo, não é? Ou com os griots, não é? Que vem do grito, né? Griot vem do grito, vem de gritador. E que puxa toda essa memória a partir de relações também de confiança. A religiosidade, ela estabelece relações de confiança muito grandes, porque eu creio no que você me disse, eu creio nas histórias que me foram passadas. Isso também reestabelece vínculos de comunitarismo, de convivência. Né? É isso aí. Eu vou subverter aqui, como diria a nossa gloriosa Glória maravilhosa, não sou capaz de opinar sobre a teologia da prosperidade, do domínio, mas o João Sérgio de Castro Rocha está bombando. Mas, assim, acho que é uma das grandes questões, para variar do nosso tempo, mesmo que a Igreja Católica Apostólica Romana, que me acolheu durante muito tempo, né, porque eu fui professor numa pontifícia, seja esse banco também há muito tempo e ninguém fala muito, né? Mas, eu vou responder assim porque foi inspirado em você e Bárbara e Patrícia. No epílogo, eu não sabia escrever no epílogo do livro, né? Aí escrevi epílogo do leitor, não o meu. Aí eu peguei várias frases lá da Gertrude Stein e escrevi assim, se você chegou até aqui, te deixo de presente meu plágio, repleto de adágios, te deixo com Gertrude. Não há resposta, não vai haver resposta. Nunca houve resposta, essa é a sua resposta. E aí ela continua, de manhã há significado, à noite há sentimento. Por que uma sequência de palavras não seria um prazer?
Sempre notei que em retratos de grandes escritores a boca está sempre firmemente fechada. Gertrude Stein, 1874, 1946. Tá bom. Merquicita poderia ficar... Fim, eu estou fazendo isso. Eu poderia ficar a tarde inteira aqui ouvindo vocês, porém, nós já chegamos no momento do até breve. A produção está me avisando, mas nós já sabíamos que estava nessa hora. Então, eu queria agradecer muito o convite para mediar essa mesa, agradecer a acolhida de todo mundo aqui, né, na tenda Mari de Andrade. Ai, que chique, né, tenda Mari de Andrade. Agradecer a escuta generosa de vocês, das minhas perguntas, e a escuta generosa de vocês das nossas conversas. Pedir, então, para vocês seguirem, comprarem, lerem Bener, Célio, Maria Carolina, e é isso. Muito obrigada. Obrigado, Arnaldo Melo Sul.